Salve, salve, galera! E aí, bom dia, tudo bem? Vamos lá, né? Acho que tava aqui hoje pensando como começar o dia e achei bacana a gente começar conversando um pouquinho sobre Umbanda, né? Acho que é um tema legal, um tema importante, um tema que eu gosto bastante. E depois de ficar aí alguns tempos fora das redes, aparecendo de forma mais restrita, estamos aí voltando aos poucos. A gente teve. A gente não, né? Eu tive alguns percalços aí no caminho, mas a gente confia, a gente tá sempre indo atrás da melhora. E vamos falar então agora sobre a nossa amadíssima Umbanda. E obrigado aí para quem tá entrando, para quem tá se conectando aí com a gente. E o tema que eu trouxe aqui pra gente conversar hoje um pouco foi a questão de existir apenas uma Umbanda. Tema que é talvez aí um pouco polêmico, um pouco interessante da gente conversar. E por muito tempo mesmo, eu acreditei que somente uma Umbanda era correta, que somente existia uma forma de cultuar a Umbanda, né? E aí fui estudar, fui aprender, fui escutar os guias espirituais. Inclusive a gente está nessa semana aqui gravando alguns conteúdos, né? Por isso que eu tenho aqui algumas coisas desenhadas aqui na minha lousa. Quem consegue ver aqui que tem uma entrega aqui para a esquerda. E falando sobre Umbanda e falando sobre a quantidade de pessoas que às vezes acreditam que somente a Umbanda que pratica é a correta, eu vejo muita gente aí no meio umbandista, diferentemente de outras religiões talvez, julgando realmente a, a Umbanda que o seu irmãozinho pratica. A Umbanda que a outra pessoa tem no coração. Gente, opinião, claro que é a minha opinião, a minha forma de enxergar, mas quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: "Ah, porque a minha Umbanda é a correta"? Quantas vezes você já viu alguém falar assim: "Ah, mas o jeito certo de fazer tal coisa é esse"? Quantas vezes você já viu alguém dizer assim: "Ah, mas o fundamento da Umbanda é esse"? Com essas afirmações extremamente peremptórias, essas afirmações extremamente dizendo que apenas eu, apenas eu sou o correto. E o pior é que isso gera uma ressonância de fala, onde várias pessoas acabam muitas vezes acreditando nisso. E será que realmente é isso que a espiritualidade, o astral espera da gente? Será que é realmente isso que a Umbanda foi plantada? Foi plantada para criar essa divergência, essa falta de união, muitas vezes, entre as próprias linhas de Umbanda? Porque o fato é, existem diversas formas de se louvar, diversas formas de se conectar com a Umbanda. E qual tá certa, qual tá errada, não importa a certa ou a errada. O que a gente deveria ter em mente é que a gente deveria ter uma Umbanda extremamente unida. E não importa se você pratica Umbanda branca, Umbanda sagrada, Umbanda homolocô, Umbanda esotérica, nenhum problema. Cada um tem a sua forma de cultuar a Umbanda. Não existe um jeito certo, não existe um terreiro certo, um terreiro correto. Não existe o fundamento que está mais certo que aquele. Existe sim fundamentos. E esses sim devem ser respeitados. E se você reparar, na maioria dos terreiros,
quando você fala de fundamento, eles são similares. E eles são similares porque existe uma ressonância na Umbanda. E aí, às vezes a gente é julgado por ter aprendido a fazer um exemplo, falar de defumação, ter aprendido a fazer defumação de um jeito X, e aí alguém te fala, não, mas esse jeito tá errado. Tá errado por quê? Tá errado na visão de quem? É interessante a gente questionar e fazer essas perguntas. Acho que quando a Umbanda foi se desenvolvendo, e ainda é uma religião jovem, ainda vem se desenvolvendo, apesar de muitos dizerem que a religião surgiu lá na África, é fato, teve sim o culto aos orixás na África e isso foi resgatado na Umbanda, mas será que realmente a gente está olhando para a Umbanda de uma forma bacana, de uma forma sem preconceitos? Ou às vezes a gente reclama tanto, umbandistas reclamando que sofrem preconceitos, e aí quando tá com um irmãozinho e pergunta para ele assim, pô, que terreiro você vai? E ele vai num terreiro que tem uma linha diferente da sua, que faz as coisas de uma forma diferente da sua, você julga, nossa, mas aonde eu fui, aonde eu vou, não é assim. O que eu aprendi não é assim. Pessoal, a gente tem que se lembrar sempre, 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 sempre que a Umbanda, ela é plural. A Umbanda, ela é uma religião que veio para unir as pessoas e não para tirar e causar uma certa ruptura entre as pessoas que estão na Umbanda hoje. E muitas vezes é isso que a gente vê. Um irmãozinho que está num terreiro que pratica uma linha de Umbanda um pouco mais africana, julgando aqueles que praticam uma Umbanda um pouco mais, entre aspas, como se dizem, um pouco mais branca. E tá tudo bem, cada um tem a sua forma de ver, de enxergar. A gente tem que lembrar que no final de tudo e acima de tudo, nós somos seres humanos. E cada ser humano tem a sua forma de se conectar, a maneira que se conecta melhor com o sagrado. Então não importa se você hoje tá louvando a Umbanda de forma da Umbanda sagrada ou na Umbanda esotérica. O que importa é que essa Umbanda tem que tocar o seu coração. Quando você entra num terreiro, quando você vai, sente ali a tabaque tocando, aquele batidão, quando você sente a energia, é isso que vale. É isso que vale. Não importa se você está numa casa que pratica um tipo de umbanda ou outro, importa que você se sinta bem ali. Importa que você tenha a sua visão de que aquilo é o melhor para você. Eu, por muito tempo mesmo, comecei na Umbanda ali com meus 12 anos e fui criado dentro de um terreiro onde as coisas aconteciam de uma forma específica. E por muito tempo eu achei que aquilo era realmente o que se fazia em todos os terreiros. Cresci, fui estudar e cheguei mesmo a pensar que se eu fizesse diferente daquilo, eu estaria errado, estaria muitas vezes ali, entre aspas, traindo a minha origem. E eu me cobrava bastante e me questionava bastante, falava, nossa, mas como é que isso no meu terreiro é desse jeito e no outro é desse outro jeito? Pô, esses caras estão fazendo errado. E aí eu aprendi com um grande mestre que primeiro aprendi que a casa do irmão tem a regra do irmão. Então, naquela casa tem aquela regra e faz sentido para aquele magnetismo, para aquela forma de praticar Umbanda. E além disso, também aprendi com esse mestre que não tem nada mais errado do que dizer que alguém está errado. Quando eu aponto um dedo, eu dou abertura para as pessoas apontarem outros para mim. Então, a gente tem que parar para pensar muito, muito mesmo, que
defender a Umbanda perante outras religiões é muito fácil. É muito fácil. Você falar para uma pessoa que não tem a mesma fé que você e às vezes te critica, te, te coloca numa situação um pouco mais incômoda. Quem nunca sofreu com um pouco de preconceito por ser um bandista? Eu já sofri. E às vezes a gente acha que o preconceito vem de qualquer pessoa, e vem mesmo. Às vezes a pessoa trabalha com você, às vezes a pessoa tá na tua família, às vezes a pessoa do teu lado e fala: nossa, o que você tá fazendo? Isso aí é coisa do demônio. E aí a gente fala assim: não, você só não entendeu. E aí é fácil defender contra essas pessoas. O problema todo tá quando a gente cria atritos dentro da nossa própria religião. Quando a gente cria uma situação que você olha pro teu irmão e fala: a tua Umbanda tá errada, você tá praticando errado. Gente, não existe a tua Umbanda e a minha Umbanda. Existe a Umbanda. A Umbanda que os guias ensinam. Já parou para pensar e já parou para reparar que os guias espirituais, eles não chegam brigando? Você já foi num encontro onde tem mais de um terreiro? Por um acaso você já viu um caboclo chegando em terra? Um Exu chegando em terra? Um baiano, uma baiana chegando em terra? E apontando o dedo para uma outra entidade, para um outro guia espiritual e falando: ah, Umbanda que o teu filho aí, o teu cavalo, o teu menino participa, tá errado. Não, você nunca deve ter visto isso. E se viu, pode ter certeza que não é o guia espiritual. Porque o guia de luz, o guia espiritual, ele olha para isso e fala: eu não tô nem aí pra Umbanda que você pratica. Se ela tá te fazendo bem, se ela tocou seu coração, se ela tá curando as pessoas, se ela tá acolhendo as pessoas, se ela tá difundindo o amor, a caridade, a fé, a justiça, isso quer dizer que essa é a Umbanda certa para você. Ah, mas o meu terreiro isso, o meu terreiro aquilo, aí já é uma outra questão. E a gente pode até falar disso num outro momento aqui, de falar sobre as pluralidades do terreiro, as particularidades do terreiro. E cada terreiro também vai ter o seu jeito, e a gente não pode esquecer que somos seres humanos. E o terreiro é feito por seres humanos. Então, muitas vezes, vai ter falha. Mas o ponto focal aqui dessa nossa conversa, dessa nossa live, desse nosso momento, é que todas as umbandas, absolutamente todas as umbandas, elas têm o potencial de transformar as pessoas, de transformar a nossa vida. Não raramente vejo pessoas falarem assim: preciso ir no terreiro. E aí depois que passa aí no terreiro por 1, 2, 3, 4 semanas, começa a sentir uma melhora. Começa a sentir diferença na vida, começa a sentir que as coisas começaram a dar uma destravada. E aí às vezes a gente larga um pouquinho, porque acha que o terreiro e os guias vão fazer tudo, e esquece que a gente tem a nossa parte. E da mesma forma que a gente tem a nossa parte para fazer as coisas acontecerem na nossa vida, a gente também tem que olhar para a Umbanda e falar assim: se esse terreiro está ali aberto com a permissão de alguém, essa permissão é do alto. Ah, mas o terreiro pratica magia negativa, o terreiro isso. Aí a gente não tem que julgar. Aí a lei divina, em algum momento, vai se encarregar disso. A gente tem que lembrar que cada médium, cada sacerdote tem a sua história. Cada terreiro tem a sua verdade, tem a sua maneira de enxergar a Umbanda, que muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, está extremamente ligada ao que este médium, esse sacerdote, tem.
Cada um tem um jeito de florescer a sua fé. Então a gente não tem que ficar aí defendendo uma umbanda ou só uma umbanda. A gente tem que defender todas. Vamos defender todas as umbandas, levantar essa bandeira de que independente de eu ser da umbanda A ou da umbanda B, a gente tem que dar as mãos e criar essa força, criar essa unilateralidade de voz, criar essa única forma de, para fora da umbanda, a gente dizer, sou umbandista. E não importa qual umbanda você segue. Veja, quando a gente olha para os irmãozinhos da religião evangélica, eles não se intitulam, eu sou da congregação, eu sou de uma outra dissidência da igreja, né? Eles dizem, eu sou evangélico. E eles se protegem, eles se olham e falam, se você é da mesma igreja que eu ou não, não importa, desde que você olhe da mesma forma que eu olho para minha fé, você faz parte da minha... Qual a melhor palavra pra gente usar aqui? Você faz parte do quê? Você faz parte do que eu também faço parte. Então você tá junto comigo e a gente vai seguir de mãos dadas. E é isso que às vezes a gente não vê na Umbanda. A gente vê a gente brigando mesmo, para falar que a Umbanda Sagrada que o pai Rubens Saraceni trouxe, ela viajou na maionese porque trouxe termos de tronos, divindades, orixás que não existiam. Quem disse que ele estava errado? Assim como quem diz que está errado quem segue uma linha diferente dessa. A gente tem um julgamento sem conhecer, ou muitas vezes por falta de entendimento, talvez não seja a melhor forma, a melhor maneira de lidar com isso. Eu não sei se você que está aí me assistindo já teve essa dúvida, já pensou, pô, mas por que cada terreiro faz de um jeito? Por que cada local segue isso? Por que às vezes a imagem no terreiro é de um jeito? Por que tem terreiros que tem apenas a imagem de Pai Oxalá, outros ali de vários orixás, outros de santos católicos? Porque depende de quem montou, depende de quem veio, depende de quem está no comando. E aí, se você já teve dúvida, assim como eu já tive, esse monte de coisa que paira na nossa cabeça e fica assim, pô, mas por que aquele terreiro tem uma imagem de São Jorge e o outro uma imagem de Ogum? Por que eu tenho aqui nesse aqui os orixás africanizados e nesse outro eu só tenho os santos católicos? Por que nesse aqui eu tenho os dois? Eu já vi terreiros onde a gente tem os dois. Aliás, um dos grandes terreiros que me ensinou, em seu congá, em seu altar, tem imagens de santos católicos, tem imagens de orixás africanos. E convive a energia, a força, a fé, ela vai seguir o mesmo caminho. Não importa se a imagem que está ali é de A ou de B, importa aquilo que está no coração dos médiuns, importa aquilo que está no coração do dirigente, importa aquilo que muitas vezes a gente tem que olhar e entender que não é a verdade única. Se você tem um terreiro, ou se você faz parte de um terreiro, eu te convido a passar a olhar a Umbanda com um olhar um pouquinho diferente. Passar a olhar a Umbanda não só olhando para dentro de casa, não só olhando para o teu terreiro e falando assim, isso é o certo. Não, isso é o certo para vocês. E tá tudo bem. E qual é o certo verdadeiro? Talvez ninguém saiba. Já parou para pensar que talvez ninguém saiba qual é o certo verdadeiro?
e que o certo, verdadeiro, está guardado em livros que nem nesse plano está. A Umbanda, quando foi criada no astral, ela foi baseada em livros sagrados extremamente antigos que estão nas bibliotecas espirituais. Quando houve o culto de resgate aos orixás, quando foi aventado a possibilidade de se criar uma nova religião e foi buscado o resgate aos orixás, foi exatamente olhando para esses livros e resgatando culturalmente, resgatando de forma sagrada mesmo, os pais e mães orixás. E aí, esse resgate, trazido ao plano material, deu origem à Umbanda. Muitos dizem aí que a Umbanda vem ao decorrer dos tempos, no decorrer dos anos, mas fato é, e é inegável isso, independente se você acredita ou não que esse foi o início da Umbanda, que Pai Zélio recebeu um caboclo chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas e ali começou uma organização ao redor da Umbanda. Se aquilo não tivesse acontecido, talvez a gente ainda estivesse vivendo na época de uma religião perseguida, onde muitas vezes os nossos terreiros eram no fundo de casas, de qualquer maneira, escondidos e com medo de alguém bater na porta e no meio do trabalho fechar e mandar acabar. Então, o meu convite para ti hoje, na verdade, não é nem para que você deixe a sua Umbanda e passe a praticar outra, ou passe a acreditar naquela que eu pratico, na que eu acredito. Pelo contrário, o meu convite é: olhe para a Umbanda de forma universal. Olhe para a Umbanda de forma espiritualizada. Olhe para a Umbanda para que ela seja não só um caminho de choque, um caminho onde você resolve as suas questões mais urgentes, mas que ela seja uma religião, algo que você vive, né? Que você seja Umbanda. E ser Umbanda não é você olhar para o jeito que o outro faz e criticar. Não é você olhar para o jeito que o outro faz e falar, só eu tô certo. Ser Umbanda é muito mais do que isso. É olhar de forma universal, olhar o todo e entender que existem várias formas de manifestar e que todas elas são legítimas, que todas elas são bacanas. Ah, mas existem os excessos, existem excessos, mas o que é excesso para você? Porque às vezes o que é excesso para você pode ser comum para aquela outra pessoa, porque veio de uma outra cultura, ou porque veio de uma família onde aquilo era comum, ou porque veio de historicamente num terreiro onde aquilo sempre foi comum. Então, ao invés da gente ficar julgando o que é certo, o que é excesso, o que está errado, o que está deserrado, uma palavra que nem existe, o que... Esquece, para de julgar. Vamos olhar para a nossa Umbanda e vamos falar assim, essa é a Umbanda. Essa é a Umbanda que eu tenho. Essa é a Umbanda que meu terreiro pratica. Ah, mas o do irmãozinho é diferente. Ótimo. Saravá a Umbanda dele. Salve a Umbanda dele. E vamos junto. E cada um no seu momento, cada um na sua evolução, cada um no seu entendimento, cada um se abrindo cada vez mais para conhecer a Umbanda do outro, para conhecer por que o seu irmão faz desse jeito, faz diferente de você, por que eu risco o ponto com a mão esquerda, por que eu risco o ponto com a mão direita, por que eu acendo a vela preta, a vela branca, a vela azul, por que eu acendo só vela branca, por que eu acendo só vela azul, por que cada um faz de um jeito X ou Y. Não importa. Importa que se aquela pessoa
tiver o fundamento para que aquilo seja feito dentro das leis divinas, respeitando, sem prejudicar ninguém, agindo para o bem, pelo bem, praticando a caridade, praticando a cura, praticando o acolhimento, praticando o amor. Isso é o que importa. Cada terreiro, cada pessoa tem a sua forma baseada na história de quem está dirigindo. Cada fé teve, ao decorrer da sua caminhada, o jeito de florescimento. Então não adianta a gente ficar aqui falando e defendendo que só existe uma Umbanda. A gente tem que defender e falar que todas as Umbandas são válidas. Todas aquelas que transformam vidas, todas aquelas que praticam o amor e a caridade de forma responsável. Todas as Umbandas são válidas. Então, meu convite para você é esse, que você reflita um pouco se faz sentido, se não faz. Deixa comentário aqui. Vamos começar uma discussão, uma conversa sobre esse tema. Se você quiser e achou bacana, manda esse vídeo para outras pessoas que possam talvez estar precisando dessa mensagem, dessa maneira de pensar. E vamos junto. Acho que, acima de tudo, eu recentemente tive a infelicidade de perder um grande mestre, uma grande referência aí na Umbanda, na minha caminhada. Mas refleti muito depois da perda dessa pessoa e muitos ensinamentos que foram trazidos, muitas coisas que eu aprendi precisam ser colocadas em prática. E uma delas é exatamente esse olhar de amor, esse olhar único para nossa amada Umbanda. Ah, mas aí eu vou julgar o terreiro A ou o terreiro B? Não vamos julgar ninguém nesse momento. Se as coisas estiverem fundamentadas e tiver um porquê você está fazendo, tá tudo bem. Tem gente que faz do jeito errado, tem gente que faz de um jeito que é tão errado que se torna errado. Aí você vai falar assim, então você está se contradizendo com tudo que você disse agora? Não. É porque às vezes a pessoa faz sem nem ter fundamento. Faz porque sentiu de fazer. E o sentiu de fazer, às vezes é onde a gente vê as barbaridades que se encontram por aí. Não estou defendendo a Umbanda e falando que ela é perfeita. Nem um pouco. Assim como a gente tem outros vídeos, outras coisas que aconteceram e que viralizaram aí recentemente de outras religiões. A Umbanda, se você jogar no YouTube, se você jogar em qualquer plataforma, você também vai encontrar coisas que são bizarras, que são coisas que talvez não façam sentido, mas para aquela pessoa tá fazendo. E aí a gente vai falar assim, ué, mas e o fundamento? Para aquela pessoa tem um fundamento. E aí, em vez da gente julgar e olhar e falar assim, nossa, esse cara tá fazendo tudo errado, é melhor a gente nem julgar. É melhor que a gente olhe e entregue para a lei divina, e a lei divina se encarrega do que é necessário ser feito. É isso. Acho que foi uma live aqui um pouquinho rápida. 30 minutinhos pra gente iniciar uma conversa. Vi que entraram algumas pessoas. Obrigado por quem acompanhou, por quem esteve aí conosco, nem que fosse 5 minutos. E a mensagem é essa, gente. A mensagem é: não tem só uma Umbanda. Aliás, existe só uma Umbanda. A Umbanda que é de todos nós. A Umbanda que faz bem para cada um de nós. A Umbanda que toca o nosso coração. Independente da linha que você segue, a Umbanda segue firme. Gratidão.
Um excelente dia aí pra todo mundo e vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos seguir a nossa vida e vamos louvar a nossa amada Umbanda.